em Mateus capítulo 13. Principalmente as irmãs, convide uma amiga para estar aqui sábado, irmão. Essa festa não é só para crente, não. Esta festa é para edificação de crente e para salvação de almas. Então vamos estar aqui buscando a presença de Deus. Vamos nos colocar em pé. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. Nós estamos estudando esse capítulo. Foi um capítulo lido aqui no ciclo de oração e que veio no meu coração para ministrar. Terça-feira passada nós ministramos. Aleluia. E nós estamos aqui. Mas, Rejane, pega essa lista e entrega para a irmã Magda, por favor. Se ela não estiver aí, passa para Maria Tereza, mas ela está aí. Eu vi ela. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo de número 24 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O que aconteceu? Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o... E fazer o que com ele? Atai-o em molhos. Então, a outra linguagem que diz feixes. O trigo, porém, ajuntai no meu celeiro. Obrigado, meu Deus, pela tua santa e gloriosa palavra. E nesta noite, nesse culto de ensino, mais uma vez, estamos diante da tua presença. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de mim, me usa nesta palavra. E também que o teu povo saia daqui nesta noite fortalecido, edificados. E a tua palavra que não volta vazia, sem antes cumprir o propósito. Cumpra em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Tomai assento, meus irmãos. Nós vemos nesta parábola do trigo, do joio e do trigo. Estudamos terça-feira passada sobre a questão da parábola do semeador. E é interessante porque a parábola do semeador, nós vamos notar que o propósito do inimigo é fazer com que a palavra não permaneça nos corações. É a parábola do semeador. Agora no capítulo 13, a partir do versículo 24, nós vamos ver uma segunda estratégia do inimigo. Já que não consegui arrancar a palavra do coração deles, eu vou fazer uma mistura no meio deles. Para atrapalhar. Qual é o propósito do inimigo? Atrapalhar o crescimento do reino de Deus. Ele é opositor. E quando nós vemos esta parábola, conhecida como a parábola do joio e do trigo, nós vamos observar algumas coisas importantes, porque qual que é o tema central desta parábola aqui? O tema central é para mostrar para nós o contraste entre o bem e o mal. E também
que há uma presença do bem e do mal, misturado no mundo que nós vivemos e também no nosso meio cristão. E é interessante isso aqui, porque aqui vai falar de paciência, aqui vai falar de discernimento e aqui vai falar de ceifa, de fim. E quando nós observamos o propósito de alertar a igreja do Senhor, ele traz uma explicação muito detalhada acerca desta parábola. E lá no versículo 36 do mesmo capítulo, ele vai trazer uma explicação. Vamos ler a explicação. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então ele trouxe aqui uma explicação muito interessante para nós. Nós vemos aí que ele detalhou. É interessante porque no capítulo 13, no início, a parábola do semeador, o que esse capítulo vai mostrar para nós? Que a semente ali é a palavra de Deus. Agora ele vai mostrar, ele está mostrando dentro desse versículo 24, que a semente, trigo, são os filhos do reino. E a semente, joio, são os filhos do diabo. É interessante isso aqui, porque a Bíblia, ela traz mensagens tão importantes, simbologias, tão importantes para nós. Então, no início, a simbologia daquela semente, palavra de Deus. Agora, a simbologia é os filhos do reino e os filhos das trevas. E quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos aqui? Algo importante. O campo representa o mundo, ou a comunidade em que nós vivemos. Pessoas boas e pessoas más, que nós convivemos com esse tipo de pessoas. Então, a primeira coisa que nós precisamos de entender, irmãos, que enquanto nós estivermos neste mundo, nós não estaremos isentos de conviver com pessoas boas e pessoas más, seja elas na nossa família, no meio da roda dos nossos amigos, colegas de trabalho e até mesmo dentro da própria igreja. Isso nós precisamos de entender, porque às vezes existem pessoas que sofrem muito, porque acham que só tem no mundo pessoas boas, porque acham que todo mundo é gente boa, e não é assim. Às vezes nós caímos, e eu vejo pessoas sendo enganadas, até mesmo dentro de um banco, às vezes uma ligação telefônica, e paga um preço caro, manda dinheiro, faz depósitos, achando que estava falando com uma pessoa boa, que era verdade aquilo que estava falando, e cai num golpe. E aí a gente começa a dizer, gente, como que pode num tempo desse, e as pessoas caírem em golpes? Deve ser uma pessoa que não conhece nada. Não, irmãos,
eles usam táticas tão terríveis, tão similares à verdade, tão parecido com a verdade, que as pessoas acreditam que é verdade. Aqui na nossa igreja mesmo, tivemos pessoas que caíram em golpes. Alguém pegou lá o número, pegou o CPF, sabia que tinha um processo na justiça, ligou, dizendo, é só depositar isso, seu processo já saiu, passou como o advogado, e alguém caiu. Às vezes fazemos um negócio, às vezes compramos um carro, compramos uma casa. Tem pessoas que já tiveram prejuízos. Esses dias a gente conversando aí, Malaudino, quantas pessoas estão aí fazendo, enganando. Principalmente Caldas Novas, vendendo cotas mentirosas. Quando a pessoa cai em si, vai olhar, foi enganada, mas tratou a pessoa tão bem, era tão educado, tão maravilhoso, que a pessoa diz, como pode, tão bem vestido. E a gente às vezes olha uma pessoa mal vestida, e aquela pessoa às vezes é uma pessoa de caráter, honesta, e uma pessoa até que tem bens financeiros. E aí a gente vai pela aparência, e alguém que está tão bonito, de terno, gravata, não passa de um estelionatário, uma pessoa corrompida, uma pessoa ruim, às vezes até no nosso meio, fala bonito, canta bonito, prega bonito, dá rajadas de língua estranha bonita, mas não tem caráter, não é verdadeiro e está enganando a muitos. E o inimigo, irmãos, o papel dele é enganar, é atrapalhar o andamento da obra de Deus, o andamento da minha e da sua vida espiritual, tentando nos prejudicar, nos impedir. E quando nós vemos aqui, o bom agricultor é Deus, aleluia, é Ele que semeia a palavra do bem no mundo que nós estamos vivendo. A palavra que vem para mim é a mesma que vai para o pastor Valdir, que vai para os obreiros, é a palavra. Mas nós vemos aqui que o diabo, ele quer semear a semente do mal e a semente do engano. Porque uma das coisas que eu acho pior, irmãos, é a gente ser enganado. Parece que a gente fica com raiva da gente mesmo. Como que eu fui tão bobo assim e deixei ser enganado? Às vezes, nós vemos até uma nota, alguém pega uma nota falsa e engana a gente. E de repente você olha e parece que é verdadeira, põe no bolso, não importa. E quando você vai fazer um negócio, alguém que conhece diz, infelizmente, essa nota é falsa. Onde você conseguiu essa nota? E a gente fica contrariadíssimo. E a primeira contrariedade começa conosco mesmo. Porque a gente começa a julgar a gente mesmo, a condenar a gente mesmo, e dizer como eu sou bobo, como que eu me deixei levar. Mas eu quero dizer para os irmãos, que a forma que o inimigo trabalha, é para isso mesmo, irmãos. É para nos derrubar, é para nos entristecer, é para nos frustrar, é para fazer a gente paralisar, é para também fazer com que a gente perca a bondade do nosso coração, fazer com que a gente também comece a ter atitudes corruptas, fazer com que a gente também comece a semear coisas erradas, a terem propósitos errados, a fazerem coisas que não agradam ao Senhor. Esse é o propósito do inimigo. E vimos aqui que o maligno, ele vem, e aí o que ele faz no meio do campo? Ele faz uma mistura. Só que ele é tão cheio de estratégias que ninguém viu. Ninguém viu. Não sei se tinha guarda ali naquela lavoura, mas ninguém viu que era o inimigo. Ele semeou, foi embora e deixou a coisa crescer. Ninguém viu. Irmãos, nós vivemos ter um mundo espiritual. Por isso que o crente precisa de entender que o crente carnal não compreende as coisas espirituais. E nós estamos vivendo um tempo que falta discernimento na nossa vida. A gente vai confiando em qualquer um, a gente vai negociando sem pedir
orientação para Deus, sem buscar um direcionamento, se é da vontade de Deus, se não é da vontade do Senhor. Vamos entrando em relacionamentos conjugais, em relacionamento de amizades, às vezes até pessoas que a gente pensa que são tão boas, mas entram na nossa casa para destruir o nosso lar, entra no nosso meio de amizades para acabar com a nossa amizade, vem para dentro desta igreja para disseminar contenda, divisão, tristeza, levantes, para tentar paralisar a obra do Senhor. É coisa séria. E o interessante que esta mistura que ocorreu ali no campo, não foi fácil distinguir. Não foi. Porque era muito parecido. Muito parecido. E eu estava lendo, agora à tarde, sobre a questão do joio, o que ele faz? Ele não só cresce, mas a raiz dele vai misturando com as raízes do trigo, irmão. Que coisa terrível. Vai misturando com a raiz do trigo, vai entrelaçando, irmã Ruth. Não basta atrapalhar o crescimento, mas vai entrelaçando. Eu não sei porque eu nunca plantei lavoura, e muito menos de trigo. Nem fiz uma visita para uma lavoura, mas eu olhei por aquilo que hoje a gente tem condição de ver pelas redes sociais. E mostrando dentro disso aqui, que eles vão crescendo, mas são tão parecidos, a folha, o talim, e a pessoa vai olhando e vai dizendo, é trigo, é igualzinho, está muito igual, é parecido, está tudo bem, é só trigo. Mas alguém de discernimento olhou e disse, ei, nós não semeamos trigo, mas está aparecendo umas coisas ali. Aleluia. E o que está aparecendo ali, a erva cresceu e começou a espigar. É interessante isso aqui, porque nesse crescimento, ela começou também a dar fruto. Só que, além da semente não ser igual à do trigo, a semente do joio, eu estava lendo, ela é tóxica, ela mata. Irmãos, olha que coisa terrível. E quando nós vemos esta palavra, alguém começou a olhar. Quem sabe aqueles servos tão felizes disseram, Senhor, a chuva veio no tempo certo, a terra está tão boa, e a gente olha, está começando a dar os cachos. A colheita esse ano vai ser maravilhosa. Só que alguém foi mais perito e foi observar. E quando ele estava observando, ele disse, espera aí, tem coisa errada aqui. Tem algo diferente aqui. E aí, chama o dono da lavoura. Irmãos, que coisa maravilhosa. É quando nós temos discernimento de Deus. Está junto com o joio, com o trigo, mas não é trigo. Está brotando como trigo, mas não é trigo. Está crescendo como trigo, mas não é trigo. Está desenvolvendo, mas não é trigo. Começou a dar cachos, mas não é trigo. Parece que vai dar fruto, mas não dá. E as coisinhas que tem lá ainda é tóxica. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Os dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos de orar e dizer, Senhor, eu preciso de um dom espiritual chamado discernimento. Me dê discernimento, Senhor. Me ajude a discernir. Parece, mas não é. Está igual, mas não é.
Tem coisas, irmãos, que parecem ser boa aos nossos olhos. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bom aos olhos dos homens, mas o fim é destruição. Parece que a amizade é boa, mas é para te destruir. Parece que a conversa é boa, mas é para te jogar numa fria. Parece que a coisa é de Deus, mas não é. Não é. Você pode ter certeza que quando a gente observa, quando alguém conhece, vamos falar de um provador de café. Ele sabe se é puro ou se não é puro. Ele não precisa nem de beber. Só pelo cheiro, ele já tem discernimento. Esse café é de primeira. Esse aí tem mistura. A pastora tem mania de falar assim, esse café seu tem açúcar. Só pelo cheiro eu sei que tem açúcar. Você pôs açúcar. Eu ponho, irmã, ela faz o amargo dela, para mim é tudo a mesma coisa. Mas ela tem discernimento, porque ela gosta de café, eu tomo muito pouquinho. Mas o que a gente observa nisso? A nossa vida cristã, irmãos, nós corremos o perigo, até mesmo de pessoas na obra de Deus, que parecem que chegam para somar, que parece que chega para nos ajudar espiritualmente. Mas, na verdade, é engano. É engano. Parece que está estendendo a mão, mas não está. Está só esperando o buraco para empurrar, para acabar de cair. Mas a gente fica animado, porque parece, porque está igual, porque está crescendo, porque está bonito, porque está viçoso, e as raízes vão entrelaçando nas nossas raízes, vai tendo vínculo, e a gente vai conformando, vai achando que está tudo normal, e é por isso que vem o discernimento. Eu nunca me esqueço, ainda jovem, solteiro, que eu sou um jovem casado, eu ainda jovem, solteiro, o que acontece? Estávamos naquele tempo um fervor, a igreja tinha um fervor, irmãos. Que Deus traga de volta esse fervor para esta igreja. O pastor queria parar a oração, alguém estava profetizando, ele precisava bater naquela sinetinha, para o povo parar, porque o barulho, o fogo, a alegria estava muito grande. E ali alguém começa a profetizar na igreja. E o pastor está lá de joelho orando. Pastor Osmar, saudoso, já está com o Senhor. Está orando, é alguém profetizando. E aquilo foi incomodando ele. E Deus foi trazendo discernimento. E Deus foi trazendo discernimento. E ele levanta. E ele vai lá onde está o profeta. E repreende. Ninguém quase prestou atenção. Mas a pessoa calou imediatamente. E o que acontece? Alguém não gostou. Disse como pode. O pastor repreender. Ele não repreendeu no microfone, ele não fez escândalo nenhum. Ele foi bem pertinho, caladinho. A maioria estava naquele barulho, outros, todo mundo de joelho. Mas alguém levantou contra o pastor. E disse, como que o pastor fez isso? Aquela pessoa é de Deus. Deus já falou isso, já falou aquilo. E o pastor simplesmente não respondeu nada. E aí houve umas 3 querendo até sair da igreja por causa disso. Poucos dias, a única coisa que o pastor fez foi dizer, Senhor, dá discernimento para esse povo e revela que foi tu que me usastes para calar a voz do inimigo, porque não era o Senhor, era o inimigo querendo enganar a tua igreja. E pouco tempo, irmão, a coisa se aflorou, a situação veio à tona, e aquela pessoa teve que pedir perdão, porque usou de engano na casa do Senhor. Discernimento. Precisamos ter discernimento espiritual, estarmos atentos para isso.
Aqueles servos tiveram discernimento. Mas é interessante, porque eles procuram o dono da seara, o dono da lavoura. Irmão, quando Deus te revela, quando nós temos discernimento, vamos falar com o Papai do céu. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que julga certo, aquele que faz certo, aquele que nos instrui como nós devemos fazer em determinadas situações que nós estamos vivendo. Aleluia! Eles não foram agir por conta própria, eles eram servos. Eles poderiam ter começado a dizer, vamos arrancar, está atrapalhando, vamos arrancar, vamos arrancando. E quando o Senhor chegasse, ficaria bravo com eles. Mas quem tem discernimento, tem reverência, sabe que tem um dono, que trabalha nas causas impossíveis. E o dono daquela obra, daquela lavoura, aleluia, traz para eles algo importante. Diz para ele assim, calma gente, não vamos arrancar agora não. Sabe quando a gente está na casa de Deus, ou lá no local de trabalho, ou até dentro da nossa família, e tem alguém nos prejudicando o andamento da obra, o que a gente quer? Tira logo, Deus. Arranca logo. Por que Deus não fala? Às vezes a gente quer falar, Deus usa tanta gente na igreja, por que Deus não revela esse problema aí? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não tira? Por que o pastor não tomou logo atitude? O pastor está falando com aquele que é o dono da agricultura, meu irmão. Tem coisa que você não vai entender, não põe a mão não, aleluia. O pastor já está em oração há muito tempo, já está em jejum, já está clamando a Deus. Ramanagaço de Candarabachai. Talvez você diga, por que você não toma essa atitude, esposa, marido, por que você não toma? Irmão, está na oração, está buscando discernimento, está buscando a ajuda do céu. Aleluia. Mas a gente quer arrancar logo, a gente quer se ver livre logo. Eu sempre falo, irmãos, trabalhei 21 anos no aeroporto, fui supervisor mais de 10 anos, mais ou menos uns 10 anos. Ali é fácil você conduzir as coisas. Fulano não veio trabalhar na hora certa, advertência. A própria empresa já tinha as diretrizes. Não quer trabalhar? Manda embora. Mas a obra de Deus, a nossa vida com Deus não é assim. Alguém não está fazendo, pastor, manda embora. As coisas não é assim, irmãos. Primeiro que a casa não é minha, a casa é dele. Primeiro, depois o rebanho não é meu, o rebanho é dele. E ele vê o que eu não vejo. Ele escuta o que eu não escuto. Ele contempla aquilo que eu não contemplo. Na nossa vida da mesma forma. Tem coisas que as pessoas vão chegar para você e digam, tome atitude, faça isso. Porque não sabe que você está ligado nos céus. E a palavra de orientação vai vir de lá para que ele resolva essa situação. Para que ele tire esse mal do seu caminho. Para que ele te dê a vitória nessa história. É com ele. A gente precisa de aprender com esses servos. Que tem coisa que a gente não resolve da nossa maneira. Eles tinham poder para arrancar? Tinham. Eles tinham força para arrancar? Tinham. Mas eles não tinham a autorização do dono da terra para fazer aquilo. Existem coisas na nossa vida que Deus não nos deu autorização para fazer. É no tempo dele, do jeito dele e da maneira dele. E tem coisa que não é para a gente fazer, é ele que vai fazer. É ele que vai resolver. É ele que vai mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui esse padrão. Porque a gente precisa de ter paciência. A gente precisa não precipitar para julgar determinadas coisas. Cuidado com julgamentos precipitados. Porque aqui ele disse, não faça isso. Sabe por quê? Ele apresenta. Ele diz,
é prejuízo na lavoura. Porque estão tão juntos que você vai arrancar um e você pode arrancar o bom junto. Por isso, irmão, não põe todo mundo como farinha do mesmo saco. Não olhe para todo mundo porque alguém é um joio na sua vida, porque houve um joio no seu local de trabalho, ou porque alguém não deu certo em determinada área da vida. Não julgue, porque tem pessoas que se frustraram. Eu sei que há muitas pessoas que estão me ouvindo até pela internet, que não querem mais saber de igreja, que não querem mais saber de estar com amigos, que não querem mais saber de parentela, que não querem mais conviver com ninguém. Tem gente que está igual um homem que eu vi esses dias na internet, não sei quantos anos vivendo sozinho, porque decidiu que não queria mais viver perto de humanos. Mas Deus não é assim. O Senhor trouxe e disse: não é bom que faça isso agora, porque vocês vão prejudicar a lavoura. E é verdade. Irmãos, porque tem muitas pessoas ainda caminhando na fé, engateando na fé, que não entendem determinadas coisas, que às vezes estão até junto com alguém, sendo instruído, e de repente você vai, arranca e você prejudica a fé do outro, a comunhão do outro, a vida do outro. E é por isso que a gente precisa de saber que tudo aquilo que prejudicar o reino de Deus, o reino tem um dono. Para isso tem um rei no reino, para dar ordem, para comandar, para fazer o que for. Seja na tua casa, seja na igreja, seja no teu trabalho, você tem um dono. Somos como menina dos olhos de Deus. Espere, aguarde, deixe Deus tratar, deixa Deus realizar, deixa Deus agir, porque quando Deus age, Ele não erra. Quando Deus trabalha, é perfeito. Quando Deus assume a situação, a coisa sai direitinho. Não tem erro, não tem prejuízo, porque Deus está no controle. Glória a Deus por isso. E aí, ele diz assim: agora é o tempo da colheita. E no tempo da colheita, primeiro que ele trouxe o discernimento, ele disse: ó, tem um inimigo aí. Tem um inimigo aí. E é ele que está semeando. O problema não é nem o joio. O problema é quem mandou. É quem semeou. Irmãos, existem situações na nossa vida que o problema é o diabo, que está trazendo o engano. Ele diz: tem um inimigo aí. E ele é sagaz. Preste atenção que ele fez isso quando ninguém viu. Estava todo mundo dormindo, descansando, trabalhadores. Trabalharam o dia todo. Naquele tempo não tinha os equipamentos que tem hoje. Os maquinários, sol castigante. Dormiram. Mas ele estava trabalhando. Sabe o que isso mostra para nós, irmão? Que o diabo não dorme. Quando a gente está acomodado achando que está tudo bem, que a lavoura vai bem, vai produzir, vai dar tudo certinho, ele aparece às escondidas e começa a maquiar as coisas, fazer as coisas planejando para destruir. Para destruir. Mas o dono da seara, ele disse: tem um inimigo aí. O erro não foi de vocês. O erro não foi da semente. A semente que eu dei para vocês não tinha mistura. A semente que eu entreguei para vocês era pura. O problema não foi a terra que tinha praga escondida aí, eles nasceram. Não! Foi o inimigo.
O problema, irmãos, é o diabo, é o inimigo que quer destruir a minha e a sua vida, quer tirar a minha e a sua paz, quer quebrar a nossa comunhão, quer fazer a gente retroceder, quer fazer a gente parar, quer fazer a gente ser envergonhado. Mas se nós ouvirmos a voz do agricultor, ele vai dar a vitória no tempo certo e na hora certa, ele vai agir. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. E quando ele chega ali, encerrando a palavra, que todo mundo já conhece, ele diz: agora vamos tratar primeiro com o joio. Vamos tratar com o joio. Interessante isso aqui, né? Ele podia primeiro pegar o trigo e guardar logo. Mas ele diz: primeiro eu vou enviar os meus anjos. Aleluia! O Senhor, irmãos, mostrando dentro disso aqui algo muito lindo. Dizendo assim: eu já preparei uma turma. Eles sabem colher. São eles que vão colher. Fiquem tranquilos, porque eles vão colher. E eles começam a colher. E eles têm discernimento. Aí vai pegando. Eu não sei, eu vou parafrasear, pastor Gilmar. De repente, uma turma só para pôr o joio ali, fazendo os feixes. E outra turma só pôr no trigo. Só pôr no trigo. Aí ele diz assim: está pronto? Tirou tudo? Os feixes estão tudo pronto? Agora acende a fogueira. Queima tudo. Destrói tudo. Não deixa nenhuma sementinha para voar, para ir para a lavoura de alguém. Queima tudo. Destrói tudo. Irmão, Deus está vendo a maldade dos homens. Deus está vendo aqueles que dão legalidade para Satanás usá-los, seja na obra de Deus, seja lá fora. Deus está vendo. E por que Deus vai julgá-los? Porque eles deram legalidade. Eles preferiram, a Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz. Tem gente dentro da própria casa de Deus que ama mais as coisas erradas do que as coisas de Deus. Mais as coisas más do que as coisas boas. Tem gente que se diz crente e tem prazer em fazer maldade para os outros. Colocar o pé só para ver a queda do outro. E ele disse: deixa essa turma comigo, porque eu já sei o que eu vou fazer. Irmãos, que coisa triste naquele dia. Vai ser os feixes de joio. Tiveram a mesma oportunidade. Tiveram oportunidades para mudarem, para fazerem a vontade do Senhor. E a visão é muito clara nesse cenário. Coloquei aqui: embora o mal esteja presente, não diminui o valor ou a pureza da boa semente. Eu achei lindo isso aqui, por isso que eu escrevi para os irmãos, para mim não esquecer isso aqui. Sabe o que eu vi isso aqui, irmão Alex? Que mesmo tendo joio, pastor Gilmar, mesmo o joio tentando atrapalhar, o trigo não parou de produzir. O trigo cresceu, o trigo desenvolveu, o trigo produziu para encher celeiros. Ramande cantas tu de comanaia. Ainda, irmãos, que alguém tente atrapalhar, que alguém nos critique, que alguém nos persiga, que alguém venha semear algo usado pelo diabo, mas eu tenho uma palavra para mim e para você nesta noite: continua crescendo, continua desenvolvendo, continua dando seus cachos, continua, porque o Senhor vai vir recolher a tua boa semente. Nada prejudicou o trigo, nada paralisou o trigo, não foi por causa de joio. Não é por causa de joio que a igreja vai parar. Não é por causa de homens maus que a igreja vai parar.
Não é por causa de joio que os casamentos vão acabar. Não é por causa de joio que os nossos filhos vão se desviar. Vai continuar crescendo a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, o nosso ministério, a nossa vida espiritual. Porque o dono da seara foi Ele que plantou esta semente do bem na nossa vida. Foi Ele. Ele. Aleluia. A presença do mal, irmãos, não pode anular a bondade de Deus na nossa vida. Às vezes nós deixamos nos levar porque o mal parece que quis prevalecer, mas nós cantamos a bondade de Deus. A bondade de Deus. Eu já estou até finalizando aqui, irmão Joel. Já que dá para nós cantar? Encerrar o culto com esse hino? Se não tiver ninguém para ajudar aqui, não tem o irmão Marcos que toca, tem o maestro. Vocês já vão sentando ali que eu já estou terminando. Então, irmãos, a colheita virá. Eu tenho para você e para mim, Gálatas capítulo 6, versículo 9. O que está dizendo? Só um pouquinho. A gente corre o perigo de cansar, não corre? Eu estou cansado de ser bonzinho. Eu estou cansado de todo mundo montar em mim. Não é essas frases que a gente escuta? Eu estou cansado. Mas o Senhor está falando conosco. Não deixe esse cansaço tomar conta da tua vida. Aleluia. Porque tem um tempo, você vai ceifar o que você plantou. Ontem a gente estava num culto tão bonito ali na irmã Estela. E eu fiquei assim, admirado com o amor dos vizinhos, a forma que eles estavam. E hoje de manhã ela dizendo, pastor, como eles amaram o culto. E eu falei para ela, irmã Estela, foi plantada uma semente ali ontem. Deixa Deus produzir na vida deles. Continua dando bom testemunho. Continue servindo ao Senhor. Porque a seu tempo ceifaremos. Irmão, o homem pode ser ingrato. O ser humano pode esquecer do que você fez. Mas lá no trono da graça tem um livro das memórias. Que isso, pastor? Você está com heresia? Abriram-se os livros. E lá tem livro de obras. A Bíblia fala sobre isso. E foram abertos os livros. Irmãos, imagina naquele dia, Alamanagaço de Cantastéria. Deus abrindo a tua página. E dizendo assim, foi tão perseguido, mas continuou fazendo bem. Sofreu tanta ingratidão, mas tinha um coração tão grande. Tomou tanto prejuízo, mas não deixou de abençoar. É tempo de ceifar. Um dia Jesus foi questionado e disse, Senhor, deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Ele disse, olha, vou parafrasear, nunca dei prejuízo para ninguém. Vão receber 100 vezes nesta terra. Aí quando você achar que finalizou, lá no céu tem o prêmio maior. Se não houvermos desfalecido. O que ele está dizendo ali? Se a gente não tiver secado, parado, mudado o pensamento, feito. E eu digo para você nesta noite, a realidade do mal está todo dia nos desafiando a fazer o bem. Vou repetir, Romanos 12, 21, põe aí. A realidade do mal, quando uma pessoa está fazendo mal, nós não devemos olhar com olhar para ser paralisado, mas nós estamos sendo desafiados a fazer o bem. O Senhor dizendo, está vendo? Está dando prejuízo, mas eu te chamei para dar fruto, para abençoar. Está vendo?
está na minha casa prejudicando o andamento, mas eu te chamei para você dar fruto e ajudar e crescer o trabalho. Está na minha casa tentando atrapalhar, mas eu te chamei para ser pacificador. Aleluia. Qual é a ordem, igreja? Se coloque em pé. É desafio ou não é? Eu acho interessante quando Paulo diz assim, ó, eu vou continuar amando vocês. Ainda que eu seja menos amado, mas eu vou continuar amando. Irmãos, continue amando o Senhor, porque Ele é fiel. Mas continue amando também aquele que está desafiando. É a prova de Deus na nossa vida. Aleluia!